buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim. Boa tarde, amigos, que a doce paz de Jesus esteja com todos nós nesse momento. Vocês também que estão nos assistindo, uma boa tarde. Vamos começar esse nosso momento fazendo uma leitura do Bilhetes Fraternais 2, né, que é editado pela SODEC. SODEC é a Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, é aqui de Brasília, começou em 2018, foi editado esse livro. E ele fala aqui a mensagem da Boa Nova. E é uma psicografia do Eliel, o Espírito Eliel, e tem uma mensagenzinha do Chico Xavier que começa essa lição que fala: o Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a me mostrar a imensidão do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. Quando Cristo trouxe ao mundo a revelação da lei do amor, descortinou à humanidade um novo caminho a seguir. O chamado do Cristo indicou que as dores seriam amenizadas com a fé e a paciência. Indicou o Mestre o perdão como alternativa pacificadora aos corações sofredores, informando ainda que os desejosos de justiça seriam atendidos. A Boa Nova ressalta a mansuetude como postura diante daqueles que se encontram no desequilíbrio do ódio e do desamor. Jesus lembra-nos a importância do trabalho operoso e firme na construção do reino de Deus, por meio de corações que socorrem sofredores, independentemente da sua procedência, crença ou qualquer outra pré-condição. O caminho sinalizado pela Boa Nova hoje está parcialmente trilhado, mas precisamos consolidá-lo a trazer outros irmãos para trilhar essa jornada, que consolidará a fraternidade, o amor ao próximo e a caridade constante como expressão de amor. Cooperadores atuais da Boa Nova, que seus ânimos sejam renovados com a certeza de que é chegada a hora anunciada por Jesus, onde os trabalhadores apresentarão ao Pai os resultados de seus labores. E o momento no qual o servidor fiel é chamado. Serve mais o irmão com a alegria da primeira hora, mas com a certeza consolidada de que o progresso é a destinação da terra, que deixará de ser um vale de dor para tornar-se um campo de amor e transformação íntima de todos. A aventura do momento que será vivido fará com que se recorde das alegrias do anúncio da Boa Nova, mas convidará todos para colaboração ainda mais intensa na construção do amor e do bem-estar para todos. Tenham fé, persistência e amor, pois o Pai preparará essa transição e espera que todos atendam ao chamado para a nova era.
Linda mensagem, não? Linda, linda. Cheguei a me emocionar. Pois então vamos com essa mensagem linda da Boa Nova. A gente só tem que agradecer, né? Como alguém traz, esse Espírito Eliel traz uma mensagem tão doce, tão assertiva, né? E que toca nossos corações e dá vontade de fazer diferente. Então, nós temos que agradecer muito a esse Espírito bondoso, caridoso e, com certeza, extremamente humilde. Mas agradecer todos os espíritos que estão sempre trazendo mensagens de boa esperança, de boa fé, de vamos para frente, com dor, sem dor, que nós vamos vencer cada etapa do nosso caminho. Assim a gente agradece ao Pai, esse Criador, né? Esse Criador tão bondoso que nos criou, tão perfeito para todas as coisas que a gente queira realizar. Então, nós começamos esse nosso momento dando graças a Ele, graças a todos os espíritos que estão conosco, nos ajudando a cada dia mais conseguir os nossos objetivos de crescimento. E que fiquemos em paz. Hoje nós temos a Daniela, né? Estava com saudade, parece que fazia tempo que eu não via a Daniela, né? Mas ela vai falar sobre o novo mandamento. A gente passa a palavra para ela. Está com você. Boa tarde a todos. Eu fico cheia de alegria quando eu venho aqui. O título da palestra que eu tinha passado, primeiramente, era um outro título. E aí, quando eu cheguei aqui, fui dar uma verificada com a Ruth, porque eu vou vivendo meu mês, me preparando para voltar aqui, e às vezes vem uma ideia forte, ela chega forte, e eu entrei em contato e falei, eu gostaria de mudar. Eu vou falar de outra coisa. E aí, quando eu comentei com ela, ela me disse que ainda estava com o título anterior, mas que já tinha separado uma mensagem para mim. E aí ela começa a ler a mensagem, é exatamente sobre o título que eu tinha me proposto a fazer, sem ao menos ela saber. Então, eu sempre digo que Deus envia muitos sinais do quanto Ele nos ama. E muitas vezes a gente está cego, a gente não está vendo, a gente está tão envolvido nos nevoeiros das nossas próprias dores que a gente não enxerga. Aí, nessas horas, de vez em quando, Ele manda tortas na cara, que são aqueles sinais mais intensos e que a gente não consegue deixar de perceber. Que Ele nos ama intensamente, e que Ele está presente, e que nós, em grande verdade, estamos mergulhados nesse amor, nesse fluido cósmico universal, que é onde expressa a criação maior dele. Então, é para falar disso, desse abrir-se para fora desse nosso nevoeiro, daqueles lugares internos onde a gente se perdeu e a gente entrou num processo de profundo transe. É como se a gente ficasse com aqueles olhos que estão assim, sabe? Uau, uau, uau. Sabe quando os olhos ficam girando assim? A gente está em transe. E muitas vezes, em processos dolorosos que vivemos nesta, que saem outras vidas, ou em dores que vêm de longe, que atravessam também as gerações da nossa família, da nossa sociedade, desse momento evolutivo do nosso planeta. Então, dentro desse transe, é como se a gente estivesse dentro desse grande nevoeiro. E nesse nevoeiro a gente não consegue ver. É como nos dias nublados a gente tentar ver o sol. A gente não consegue enxergar o sol, mas algo denuncia para a gente que ele está ali. O calor que está chegando, a luminosidade que é diminuída, mas que está lá. Então, se a gente começar a pensar nessas condições todas no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente olhar para a nossa história com esse olhar que realmente para e se pergunta, nos momentos mais difíceis que atravessamos, nos faltou algo? Nos faltou uma mão estendida? Nos faltou alguém que nos levantasse do chão? Uma porta aberta, como as da comunhão, que nos recebem para nos soerguer? Será que realmente faltou?
Então, nessas horas, a gente precisa atravessar também mais uma camada desse nevoeiro, que é um nevoeiro onde a gente está num processo de ingratidão. Não que uma gratidão seja vista como dívida, mas como uma dádiva dos céus, que desce para a gente como um presente, de nós podermos ter um coração que reconhece aquele amor que estava lá e que nos ergueu naquele exato momento mais difícil das nossas vidas. E estava sempre lá, e vai seguir nos rodeando. Então, hoje a minha proposta de falar do novo mandamento, todo mundo já ouviu falar aqui dos 10 mandamentos. Eu vou falar hoje do 11º. E isso também está no Novo Testamento, isso aparece em João, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria antes perguntar para vocês sobre uma posição que muitas vezes eu tomo na minha vida e que às vezes eu vou e volto nela, porque eu estou também experimentando. Algumas vezes, quando eu me vejo diante de situações difíceis e situações que me desafiam a trazer uma nova resposta, eu paro e pergunto, o que Jesus faria se fosse eu nesse momento? E algumas vezes eu falo isso para o meu esposo, algumas vezes eu falo isso para os meus filhos, para algumas pessoas quando elas vêm me trazer situações delicadas. E aí a gente escuta de tudo. Às vezes vem o silêncio, às vezes vem a concordância, às vezes vem, mas eu não sou Jesus. Eu não tenho a envergadura dele. Eu não tenho a espiritualidade dele. E isso foi crescendo dentro de mim. Essa pergunta, volta e meia, ela me acompanhava há muitos anos. E mais recentemente eu tenho tido a graça de poder estudar a Bíblia de uma forma mais consistente. Me dei a conhecer o Antigo Testamento ao longo do ano passado todo, li ele inteirinho e pude ter uma visão um pouco mais ampla dessa história, desse nosso pensamento ocidental, que se baseia sobre a tradição judaica cristã. Então, todos os cristãos vêm também, têm uma raiz, né? No mundo judaico, afinal de contas, Jesus e toda a sua fé se baseava nos profetas da história judaica. Então, com essa experiência, eu comecei a me deparar com um tipo de fé também ampliada, e que foi trazendo para mim algumas confirmações. E quando a gente se dá realmente a conhecer o Antigo, o Novo Testamento, e lendo isso com uma constância, como uma proposta interessante que você vai trazendo para a sua vida, como com esses tantos livros que tem aí do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você ter um momentinho de parar e ler e anotar as suas emoções naquele dia. Você vai ancorando aquela energia e aqueles estudos na sua vida todo dia. E isso tem um resultado. Porque toda energia que a gente entra em contato, de aprendizado, de espiritualidade, quando a gente entra em contato com uma energia, é como se ela nos tocasse e a nossa energia subisse. Mas tudo que sobe, desce. Aí eu vou no outro dia, pum, leio de novo. E vou no outro dia e, tum, leio de novo. E a minha energia, ela vai se sintonizando com sintonias mais ligadas a essa boa nova, esse estudo. Assim como o Evangelho no Lar, aqueles dos senhores que têm esse hábito de fazer o Evangelho no Lar semanalmente, se você faz isso toda semana, todo mundo sabe o que vai acontecer dentro da sua casa. A equipe espiritual vai estar lá, uma vez por semana, vai estar te apoiando, vai estar te ancorando, e aí você faz uma semana, aí a energia está baixando, você faz em outra. E eu ainda digo mais, pessoas que estão passando por momentos de provação muito fortes podem fazer o Evangelho no Lar mais do que uma vez na semana, 2, 3, quiçá todo dia. E assim a gente vai aumentando a nossa frequência. E com isso eu tenho me deparado com essa disciplina de estudar, com essa fé interna muito silenciosa e com essa percepção um pouquinho mais próxima do que Jesus fez aqui quando ele esteve na Terra, de forma, digamos assim, encarnada, porque ele segue aqui conosco, né? E aí eu quero voltar com essa pergunta para vocês, para a gente refletir se ela é tão inadequada assim. O que você faria, né,
se fosse Jesus? O que Jesus faria se fosse você nesse momento? Então, a gente poder voltar e deixar crescer essa possibilidade em nós. E é disso que trata o 11º mandamento, tá? Então, gente, rapidamente, os 10 mandamentos todo mundo sabe, já conhece. São aqueles 10 mandamentos que vieram a Moisés há 3.500 anos atrás. E que todos nós, quando olhamos para cada uma daquelas leis, nos sentimos com vontade de sermos respeitados nela também. Ninguém aqui quer ser morto, quer ser roubado, quer ser traído, quer ser cobiçado. A gente entende. É algo, ame ao próximo como a ti mesmo, que já estava lá, veio junto também. Em Levíticos, essa frase já estava. Ame ao próximo como a ti mesmo. E quando Jesus citava essa frase, ele estava citando esse livro que, na época, já tinha 1.500 anos para ele. Se Jesus veio 2.000 anos atrás, já tinha outros 1.500 anos antes. E ele citava isso, ele recitava os profetas de novo, de novo, de novo. Então, muitas das frases de Jesus que nós citamos, na verdade, vêm desse antes, que eu só fui descobrir quando eu comecei a estudar profundamente o Antigo Testamento. E Jesus trouxe uma nova forma de compreender essa lei. E eu poderia dizer para vocês que o momento em que ele trouxe um grande aporte foi no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mas hoje, especificamente, a gente vai focar muito no capítulo 5, onde Jesus traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Enfim, são 8, 9 bem-aventuranças. Jesus vai trazendo essas colocações, inclusive nós temos vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo dedicados a algumas dessas bem-aventuranças especificamente. E o que eu pude compreender nessa leitura é que elas estavam confirmando e ampliando a nossa percepção dos 10 mandamentos. É como se elas falassem assim para a gente, as bem-aventuranças. Quando eu entro nessa postura interna dessas bem-aventuranças, eu consigo viver mais facilmente o que propõem os 10 mandamentos. Quando eu consigo ser uma pessoa pobre em espírito, ou seja, humilde, é nesse sentido que a palavra pobre em espírito se expressa. Quando eu consigo me colocar com humildade, ou seja, com a certeza de que eu sou uma eterna aprendiz, não é assim? Eu consigo aprender melhor as formas de viver que vão me levar a cumprir essas 10 leis. Tá? Outro momento, quando ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, aqueles que sentem a sua dor, aqueles que estão em contato, que estão experimentando o sofrimento, porque eles também vão viver a consolação, eles também vão viver o que vem dessa experiência. Então, ele vai trazendo nas bem-aventuranças, é como se fosse esse nome mesmo, é postura, porque a gente fala de uma postura ereta, de eu estar reta, mas existe uma postura interna comportamental também. Então, quando eu vivo essas bem-aventuranças na minha postura, eu começo a compreender essas 10 leis como leis que estão ali, como um guardrail, sabe aquela estrutura metálica na beira das estradas que nos impede de sair com o carro para fora da estrada? E muitas vezes a gente olha com o nariz meio torcido para as leis. Mas as leis existem para a nossa segurança, como a gente não usar o celular dirigindo, não beber dirigindo, entre outras tantas coisas que a gente, precisa respeitar para poder viver bem. Então, são leis que nos auxiliam a fluir mais encaixado, mais gostoso pela vida, para que a gente possa preservar a nossa vida e a vida dos outros. E Jesus falou também, em Mateus 5, 17 a 20, ele foi muito claro sobre isso. Isso também está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim para destruir a lei. Inclusive, eu vou ler os versículos 17 a 20 de Mateus 5, no detalhe, para vocês entenderem. Jesus ele não veio para tirar e desbancar esses 10 mandamentos. Olha o que ele diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir. Eu vim cumprir.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entre cada aspecto esteja cumprido. E isso dentro da sua justiça, que é misericordiosa, que é amorosa e que é, sobretudo, pedagógica. Então, Jesus, quando diz isso, ele fala, sim, há os 10 mandamentos, sim, bem-aventurados aqueles que cumprem isso tudo dentro dessa postura. Inclusive, eu procurei no dicionário o que significa bem-aventurado. E está dizendo aqui, aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. Aqueles que são felizes, aqueles que são ditosos, aqueles que estão vivendo com alegria no coração e com união com seus irmãos. Então, bem-aventurados são os felizes, alegres, aqueles que têm a sorte de poder viver dentro dessa graça e conscientes dela. Nesse sentido, Jesus veio, confirmou os 10 mandamentos, disse que não veio destruir a lei e ainda adicionou o 11º mandamento, que está em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, olha atenção, isso é importante, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, ou seja, os meus estudantes, os meus aprendizes, se vos amardes uns aos outros. Eu vou repetir. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros como eu vos amei. Lá em Levíticos, 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Jesus, estava: ame ao próximo como a ti mesmo. E eu já tratei disso várias vezes aqui nas palestras, que se o meu como a ti mesmo não estiver bem calibrado, se eu sou uma pessoa grosseira, rígida, grossa comigo mesma, com uma autocrítica feroz e mordaz, destrutiva, se eu me trato mal, como é que eu vou tratar o próximo? Qual é a medida que eu vou aplicar ao outro? Então, é interessante? É uma reflexão muito interessante. No entanto, encontrar esse convite de Jesus nos dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é outro mandamento. E que ele deixa claro: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Então, é uma lei. É uma nova lei que foi adicionada para a nossa bem-aventurança. E aí eu pergunto de novo, quando eu digo para mim mesma ou para outra pessoa, o que você faria se fosse Jesus no seu lugar? O que você faria se Jesus... Não, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Porque eu e ele também somos um, eu fico um pouco confundida aqui nas ideias. Mas é muito bom a gente poder se sentir misturada com isso, porque é uma boa notícia que a gente tem, uma esperança, ainda que infantil, mas que eu espero que ela siga muito viva no meu coração e no coração de vocês. Dizer isso para uma pessoa: o que você acha que Jesus faria em seu lugar? Será que é tão descabido assim, de acordo com esse mandamento? Eu acredito que foi precisamente isso que ele nos trouxe quando ele aplicou esse novo mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, gente, nós temos os 4 evangelistas, 2 que conviveram com ele, Mateus e João, e outros 2, Marcos e Lucas, que entrevistaram aqueles que viveram com Jesus e que nos trazem centenas de passagens e de versículos e de histórias para que a gente pudesse se inspirar. E eu puxei 3 para a gente dar uma olhadinha nesse como ele nos amou. E não mais no como a ti mesmo. Agora é no como ele nos amou, tá? Então, diante dos doentes e pecadores, como que Jesus nos amou? Vou trazer aqui Lucas 5, versículos 27 a 32. Essa história também está em Marcos. Marcos 2, versículos 14 a 17. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Levi aqui é Mateus, tá, gente? Mateus, o publicano, cobrador de impostos, tá? E Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e com pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus diz que ele veio para os doentes, que ele veio para os pecadores, o que ele está dizendo? Qual é o chamado que ele está trazendo para nós, na nossa vida prática? Que nós também tenhamos esse olhar amplo para aqueles que estão adoecidos perto de nós, para aqueles que estão pecando perto de nós. Ele nos convida a olhar mais além e a perceber que são justamente esses que estão demandando o nosso amor. Aquele amor que Pedro fala na sua primeira epístola também, que cobre uma multidão de aprendizados. Aprendizados. Pecado, em última instância, significa errar o alvo. Como quem está ali tentando jogar um dardo, tentando, um arco e flecha. A gente está experimentando ainda, até que a gente encontra a porta estreita, aquele veio direitinho que vai lá no centro do alvo. E não é porque a gente é mau que a gente erra o alvo. Às vezes a gente não treinou, às vezes a gente nem tentou arremessar o dardo. Mas se a gente começar a treinar, tudo isso aqui, gente, é aprendido. E ele é aprendido quando a gente tem a humildade, a bem-aventurança dos pobres de espírito, que pedem: Senhor, me faça crescer na sua compreensão, aumente a minha fé, onde os meus pés nem imaginam que eles conseguem tocar, me eleva acima das ondas, me faça manter o meu olhar em Ti, na sua sustentação. Então, quando eu peço, pedi e obtereis, eu abro a porta do meu coração para que Ele possa entrar e para que Ele possa me animar com as suas luzes, com seus ensinamentos. Porque, em verdade, nós todos somos crianças espirituais. Há aspectos de nós que ainda estão vivendo dentro dos 4 planos de orbes que a gente sabe que no Espiritismo a gente estuda, os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, que é o que a gente está atualmente em transição para os mundos de regeneração, e, por fim, os mundos felizes. E aí agora vocês imaginam entre esses 4 mundos uma série de graus diferentes de transição entre um e outro. Só que aqui dentro de mim eu já tenho essas transições todas ocorrendo. Sim, é claro, nós vivemos isso coletivamente, mas nós também vivemos aqui dentro. Eu tenho que lidar com a Daniela primitiva, com a Daniela presa em provas e expiações.
Eu posso alimentar a Daniela em regeneração e, por que não, sentir a Daniela do mundo feliz? Já me dá notícias na confusão da fala, eu e Jesus somos um. Como o apóstolo Paulo falou isso. Já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Ai, me emocionei. Então, quando Jesus nos chama a falar diante dos doentes, dos pecadores, com esse mesmo amor que Ele nos amou, nós podemos seguir essa caminhada de uma forma mais ampla. Um outro momento que eu trouxe para vocês foi Jesus os amando diante dos acusadores. E a gente traz aqui aquele momento em que as multidões estavam em transe, querendo apedrejar aquela mulher que havia sido pega em adultério. Isso está em João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, os fariseus, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se ao chão, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram, um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, os mais jovens. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher ao seu redor, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então esse é um amor que se coloca lado a lado e que se convida a não julgar. Esse é um amor que não julga aqueles que estão em pecado, que chama a consciência todos os outros que são aprendizes tanto quanto ele. E Jesus usa de uma estrutura muito interessante, porque ele se abaixa, ele fazia isso com bastante constância. A gente vê também aquela série The Chosen explorando isso. Em momentos de confusão, ele se abaixava no chão para ficar ainda mais vulnerável. E aí ele começa a escrever na terra. Com esse abaixar-se, ele estava o quê? Se desarmando quando estava todo mundo em pé, armado, com pedras na mão. Ele baixou, desarmou. E aí ele começa a escrever na areia. Quando ele está escrevendo na areia, o que ele está fazendo? Ele está chamando as pessoas, tipo, o que é isso? Trazendo todo mundo de volta do transe daquela histeria coletiva acusatória. Era um mestre das palavras, da reflexão. E é nessa hora que a gente também tem que parar e se convidar. Baixar um pouquinho, baixar bastante, voltar para a terra. Humildade vem de humus, que significa terra. Eu boto os pés no chão daquilo que tem para hoje aqui em mim e me coloco a aprender, a me sentir ali nível a nível com aquela mulher e entender que esse adulterar ele é para tantas coisas, não é só sexualmente. Adulterar os meus princípios, os meus valores, a confiança das pessoas com quem eu convivo. Quantos níveis, quantos matizes de adulteração nós podemos viver, de adultério. Então, essa é mais uma das histórias. Eu já tinha separado uma terceira, eu ia falar da purificação do templo, onde a gente trata dos limites. Quando Jesus virou aquelas mesas, inclusive está agora nos cinemas, a 5ª temporada do The Chosen, e quem quiser ir até quinta-feira que vem vai ter ainda, tá? Esse primeiro episódio da 5ª temporada que está trazendo a purificação do templo. É difícil ver Jesus virando mesa, descendo chicote,
Como assim? Jesus planejou isso. Na noite anterior, isso está no Evangelho. Ele vai, monta o chicote. Ele não foi no rompante, no estouro. Eu estourei e virei a mesa. Não. Ele planejou. Ele foi lá e deixou o seu ponto bem nítido, bem claro, que aquilo não deveria ser aceitável, nem mesmo compreensível diante do que estava acontecendo naquela época. Então, limite é amor. E quem quiser ver esse trechinho que eu peguei, depois em casa, que eu me empolguei aqui com vocês hoje, está em Marcos 11, versículos 15 a 18. E com isso, eu convido os senhores a lerem cada vez mais o Evangelho. Ele é bem curtinho. Quem pegar para ler o livro, por exemplo, de Mateus, e ler 3 capítulos por dia, ou 1 por dia, vai conseguir terminar de ler em 1 semana, 10 dias. Eles são curtos. A gente tem aí o The Chosen, que são os escolhidos, que eles trazem também ensinamentos muito interessantes. 95% da história do The Chosen é criada. É como se fosse uma novelinha para que eles pudessem aplicar os 5%, que são trechos do Novo Testamento. Esses 95% são histórias adaptadas para que a gente possa aplicar o Evangelho sobre elas. Então, ali é só um ensaio de como o Evangelho nos ajuda na nossa vida. Então, com isso, que a gente possa estudar bastante como Ele nos amou, e na próxima vez que vocês se verem diante de uma provação, de uma queda, de uma raiva, de um julgamento, que vocês se perguntem o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar, para se inspirar junto com Ele. Tá bom? Gratidão. Boa tarde. Pois então, o que Jesus faria no meu lugar, né? O que eu faria no lugar de Jesus? Às vezes eu falo, não, eu não dou conta de fazer nada que Jesus está me indicando, muitas vezes, mas interessante, né, que se parar um pouquinho e refletir, assim, mas ele perdoava, né? Mas ele estava com aqueles humildes, ele estava com aqueles simples, ele dava outra face, ele acolhia todo mundo. Aí a gente vai abrandando o nosso ímpeto, né? Ainda meio selvagem é forte, né? Meio ignorante, e aí a gente entende que é melhor fazer como ele fazia, né? Se não dermos conta, claro, porque tem uma diferença grande de evolução, mas a gente pelo menos começa a fazer, né? E estudando o que ele deixou é a melhor forma, estudar, né? Porque às vezes a gente fala ler eu passo e não fica, mas refletir em cada pedacinho e vivenciar aquele pedacinho a semana toda. Assim a gente consegue realmente fazer um pouquinho daquilo que ele está nos ensinando. Vamos terminando esse nosso momento em agradecimento, fazendo o Pai Nosso, que é a prece, né, que Jesus deixou para todos nós, e para depois a gente receber realmente o alimento espiritual através do passe. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, e nos livre de todo o mal, que assim seja. Amigos, uma boa tarde, até quarta que vem, para vocês aqui do salão, para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir. Agora a gente passa para a segunda parte, que é o passe, que o rapaz aqui já está, vai nos direcionar para a sala. Uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa
auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.